Meu nome é Ivan Fidelis dos Santos, pastor batista, formado pela Faculdade Teológica Batista de Campinas, e me especializei em línguas originais, hebraico e grego, fazendo exegese da língua, da palavra de Deus, a conhecimento. Agora, nós tínhamos informações muito ruins a respeito da igreja. Eu conheço um pastor que também já foi batista e hoje ele é pastor adventista. Você gostaria de conhecê-lo? Gostaria. E ele marcou esse encontro no apartamento mesmo do pastor e em algumas coisas eu o surpreendi também, especialmente quanto às expressões equivocadas que vêm da igreja adventista, né, que chegam como informação para a gente. E até um dia eu pedi para ele explicar para a gente um pouco melhor a respeito do santuário, porque a informação que nós tínhamos do santuário é que a igreja adventista colocava Satanás como corredentor da salvação. E aí ele ficou surpreso com essa informação, falou, mas eu nunca ouvi isso. Eu falei, imagino que não, imagino que nunca tenha ouvido, porque isso, eu não acredito que a igreja de fato pregue isso. E de fato não prega, e ele me explicou como funciona o símbolo do bode Azazel. E aí fomos conhecendo um pouco mais da igreja adventista. Nos aproximamos mais da igreja, até para ver se todas as igrejas tinham coerência, né, na palavra, naquilo que eles falavam, se todos falavam a mesma língua, até que chegou um ponto em que nós falamos, olha, essa é uma igreja bíblica. Né? Eu falo que eu não tive um momento, né, minha esposa e eu, nós não tivemos um momento de conversão ao adventismo. Porque hoje, já inserido um pouco mais no meio, eu não acredito que a igreja adventista tenha uma doutrina adventista, mas que ela tenha uma doutrina bíblica em que ela abraçou como expressão da verdade. Porque eu não conheci a Bíblia através do adventismo. Eu conheci a Bíblia através de todas as igrejas que eu passei, de todas as denominações que nós passamos, e principalmente através do conhecimento do próprio texto na sua expressão das línguas originais. Existia um outro detalhe que assim era muito forte para a gente, a expressão de Ellen White na igreja. Quem é Ellen White para a igreja? Porque o que se ouve fora é que Ellen White é um segundo cânon, né, equivalente ou superior à própria Bíblia. E que a figura de Ellen White pode ser superior até ao próprio Cristo. E aí era outro passo que nós tínhamos que conhecer. Nós continuamos colocando isso diante de Deus, falando, Deus, se o Senhor está nos direcionando para isso, o Senhor vai ter que nos esclarecer. E agora o pastor Wilson Barosky nos faz uma proposta. Ele fala, pastor, se o pastor quiser continuar o seu ministério na igreja adventista, o pastor tem a possibilidade de ir para o UNASP de Engenheiro Coelho. E só que o pastor vai ter que voltar para a sala de aula. Né? Apesar da sua formação, nós entendemos e respeitamos a sua formação. Eu até questionei ele e falei, mas quanto tempo vai isso? Ele falou, vai 1 ano e meio, 2 anos. Falei, eu vou passar 2 anos estudando para me formar uma coisa que eu já sou, um pastor. Ele falou, a proposta é essa. Nessa mesma semana, a Igreja Batista também, agora em sucessão pastoral, ela sugere que eu venha ser o pastor titular da igreja. E aí eu tenho uma decisão para tomar, né? Qual lado que nós vamos ficar? E aí a decisão tinha que vir de Deus, não podia ser nossa. Ela tinha que ser direção do Espírito Santo para a nossa vida. Nós continuamos orando, continuamos colocando diante de Deus. E aí nós entendemos, né, a direção de Deus para a nossa vida. E aí num culto no domingo, na Igreja Batista, eu prego num texto de Lucas a respeito da escolha dos discípulos. Quando eu termino a pregação, eu me vejo dentro da pregação e começo a conversar com a igreja. Falo, irmãos, olha, assim como Jesus fez, que
na escolha dos discípulos. Ele não escolheu de uma hora para outra. Ele passou um bom tempo orando. Ivone e eu também estamos há um bom tempo orando, né, para a direção de Deus para a nossa vida. Né? E assim como ele fez, ele não chamou só os 12 num cantinho e falou, eu vou escolher vocês. Mas ele chamou todos e falou na frente de todos qual é a sua decisão. Isso é uma questão de transparência. Então, eu tenho que ser transparente com a igreja. Ivone e eu estamos deixando não só essa igreja, mas a denominação batista, e estamos indo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso foi uma surpresa para a igreja não esperava, nem eu esperava que fosse falar isso nesse dia, mas a igreja nos abraçou, entendeu, alguns irmãos se revoltaram um pouco, mas depois compreenderam. Nós continuamos com um vínculo muito bom. Nós, de maneira nenhuma, nós colocamos de maneira ruim, de maneira pejorativa, as outras denominações, as igrejas que nós passamos, todas elas foram muito relevantes para a nossa construção de fé e para a construção do que nós temos até hoje. Mas nós entendemos que nós encontramos o caminho sobremodo excelente. Aquele caminho que vai de encontro com toda a palavra de Deus, com toda a doutrina bíblica, na sua expressão de fé, né? E olhando para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse como um todo. Mas agora na Igreja Adventista, por opção nossa. Nós pedimos o nosso batismo porque nós entendemos que este era um momento importante para a nossa jornada e para a igreja também seria um momento importante essa profissão de fé. E aí nós fomos, né, até um culto, né, conseguimos ir a um culto regular da Igreja Adventista, da Igreja Adventista Central de Campinas. Ali assistimos o culto e foi um momento muito agradável. Nós compreendemos a direção de Deus para a nossa vida e nós tivemos uma expressão muito curiosa, né? Minha esposa e eu, nós olhamos um para o outro e falamos, chegamos em casa. Né? Era essa o nosso sentimento, a expressão do nosso sentimento era exatamente essa. Nós chegamos em casa, a jornada acabou. Né? Aquele caminho sobremodo excelente do garoto de 4, 5 anos que começou na Assembleia de Deus, agora encerra na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque meu foco de vida, né, a minha meta de vida é ter um dia, talvez isso seja muito pretensioso, né, mas a minha meta de vida é ter de Deus o testemunho que Ele deu para Jó. E o testemunho que Ele deu para Jó foi um testemunho muito relevante. Quando Deus tem aquele diálogo ali com Satanás, Ele fala, olha, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então é esse o testemunho que eu gostaria de ouvir de Deus a respeito da minha vida e da vida da minha esposa. Uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. E para isso eu preciso da Bíblia por completo. Eu não posso ter partes dela. E aí nós entendemos que nós tínhamos que, de fato, deixar a denominação batista para seguir o nosso ministério na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que nós sabemos é que quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, na direção do Espírito Santo, tendo convicção que a palavra de Deus tem que estar acima de todas as coisas, Deus vai abrindo as portas e vai nos direcionando, porque Ele tem o melhor caminho para nós.